Olá, boa noite. Sai o laudo sobre o fogo na garagem da Petroita, no Rio de Janeiro, que aponta incêndio intencional. No Espírito Santo, ônibus da Águia Branca colide contra poste. Ainda nesta edição, os detalhes dessa e outras ocorrências do mundo rodoviário. No Rio, Detro apreende 2 ônibus clandestinos na Avenida Brasil. Em audiência no MP de São Paulo, Sidney Piva da Itapemirim e seu advogado são repreendidos pelo promotor. E ainda, Viação Cometa estreia seu novo Marco Polo G8. Essas e outras notícias você confere no Jornal do Ônibus Especial de São João, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. Fique com a gente no Arraiá do Próxima Parada. Em audiência do Ministério Público do Estado de São Paulo, com Sidney Piva, dono da Itapemirim Transportes Aéreos, referente ao processo de recuperação judicial da companhia, o promotor Cássio Concerino repreendeu o empresário e seu advogado em um diálogo acalorado. A defesa de Piva interviu no depoimento do executivo, a fim de acusar Camilo Colla, fundador da Itapemirim, já falecido, de montar uma companhia em nome de Laranjas, para a qual desviava ativos da empresa. Abre aspas. Essa situação não é tópico da investigação. Não estou investigando o representante. Estou investigando 17 tópicos do procedimento investigatório criminal. Eu gostaria que o senhor Sidney se pautasse na investigação contra ele e não perdesse tempo questionando a atividade do representante. Não dá para confundir algo com bagulho aqui. Fecha aspas. Retrucou o promotor. Abre aspas novamente. Veja bem, eu tenho 23 anos de promotoria criminal. Sei separar o joio do trigo. Fecha aspas. Complementou o promotor. Mais uma vez, o Piva se lascou. Seguimos acompanhando os desdobramentos desse caso. Ainda falando de Itapemirim, temos mais notícias dos 70 mil, o ônibus comemorativo de 70 anos da empresa feito pela Suzantur. Ontem a empresa colocou o veículo na linha São Paulo-Vitória. Essa é a segunda viagem do veículo comemorativo. A Aviação Cometa realizou nesta semana a estreia de seu mais novo ônibus. A maior companhia de transporte do estado de São Paulo estreou seu novo Marco Polo Paradiso G8 1200, com chassi Scania K360 Euro 5, na linha São Paulo-Belo Horizonte, com o prefixo 722-501. O veículo traz a bordo 46 poltronas e oferece diversos itens diferenciais, que trazem uma sensação de conforto e segurança para todos, a bordo do ônibus mais moderno atualmente do Brasil. Além desse G8 comprado recentemente, o Grupo JCA aguarda a chegada de 485 novos ônibus, não só para a Aviação Cometa, mas também para outras companhias do grupo, como a 1001 e a Catarinense. Saiu o laudo sobre o incêndio que destruiu 70 ônibus das empresas Petroita e Cascatinha na região serrana do Rio. Divulgado nessa semana, o laudo indica que o incêndio foi sim criminoso, intencional e proposital. O documento tem a assinatura do perito Alexandre Luiz Belchior dos Santos. Segundo ele, existem indícios que apontam para a causa determinante do incêndio, como uma ação pessoal direta, caracterizada por uma ação intencional de atear fogo ou incendiarismo. Não se trata de uma perícia ou conclusão da polícia. Essa perícia foi contratada pela CEPETRAN em 19 de maio de 2023, que fez uma avaliação no local. Lá na época do incêndio, em 9 de maio, o Sindicato das Empresas de Petrópolis já relatava que o incêndio poderia ter sido criminoso. O laudo considera 3 fatores para a ocorrência ter sido sim proposital: elevada carga do incêndio,
proximidade entre os ônibus e, principalmente, a obstrução da tampa de acesso ao estacionamento. Por meio de nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que, diante da gravidade das conclusões preliminares, vai convocar uma reunião com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, e solicitar acompanhamento das investigações pela polícia. O governo municipal reforça sua confiança na justiça e na apuração dos fatos. Na capital, o DETRO, departamento que gerencia os transportes intermunicipais no estado, apreendeu 2 ônibus clandestinos na Avenida Brasil, na altura da Penha. Lotados de passageiros, os veículos cobravam R$ 16 pela passagem e seguiam de Nova Iguaçu para o bairro Leblon. A viagem era realizada ilegalmente, sem autorização da autarquia. Ambos os ônibus foram rebocados e levados para o depósito público. A gente estava falando há pouco de Petrópolis e por lá também o DETRO apreendeu alguns veículos. Os ônibus operavam sem autorização. Em Nova Iguaçu também houveram apreensões. Confira a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário neste sábado. Imagens de Itaperuna, no Rio de Janeiro, para você. 21 graus neste momento. Segundo uma informação que me passaram ontem, um ônibus novo Euro 6 da Verdun já foi vandalizado na capital. O lacre que deixa a janela fechada por causa do ar-condicionado foi rompido e o veículo segue rodando com a janela aberta. Segundo as informações que me passaram, o prefixo do carro seria o B710-24. O JO volta já já com mais notícias para você. O motorista de ônibus Francisco de Assis Silva morreu após colidir contra 2 carretas no Mato Grosso. Ele dirigia um ônibus da aviação Juína. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão aconteceu na MT-235, entre Campo Novo do Parecis e Sapezal. Testemunhas informaram que uma das carretas estava parada na rodovia, quando foi atingida pelo ônibus. A batida foi tão grande que o ônibus arrastou 2 carretas. Uma que estava à frente também foi atingida. No coletivo, estavam a bordo 8 passageiros. 4 foram internados no hospital. A Polícia Civil investiga o caso. O ônibus da Progresso tombou e deixou 3 pessoas feridas na PS-75, em Goiânia, Pernambuco. Agentes do SAMU estiveram presentes no local. Os feridos foram encaminhados para o hospital. A Autoaviação Progresso informa que o acidente ocorreu após o ônibus tentar desviar de um animal na pista. No Rio de Janeiro, um jovem de 22 anos, identificado como Douglas Viana, morreu ao cair de um ônibus do BRT na capital. O coletivo, ainda da frota antiga, circulava com as portas abertas na Transoeste. O jovem caiu do veículo em movimento e infelizmente veio a falecer. Segundo os bombeiros, a ocorrência aconteceu nas proximidades da estação Mato Alto, no sentido Alvorada. O ônibus fazia a linha Mato Alto-Salvador Allende. Segundo informações da imprensa local, o veículo seguia lotado e com pessoas próximas da porta. Após passar pelo ponto do Mato Alto, o veículo fez uma curva. Foi aí que o jovem caiu e gritou. Em seguida, o ônibus passou por cima de seu corpo. Por meio de nota, a Mob Rio lamentou o acidente e diz que trabalha para mitigar a frota antiga que segue em operação no corredor Transoeste. Os corredores Transolímpica e Transcarioca já operam com veículos totalmente novos. A Transoeste, que está em obras, estará com frota nova no ano que vem. A Mob Rio finaliza dizendo que os ônibus passam por vistoria antes das viagens. Também no BRT, manifestações na Transoeste resultou em alguns ônibus depredados. Parte da população da cidade realizou um protesto contra a morte de um morador em uma operação da polícia.
As linhas de ônibus do corredor e da região foram paralisadas. A operação já voltou ao normal, porém vários coletivos acabaram tendo janelas quebradas e depredadas. Ainda na capital, um micro-ônibus da empresa Jabur foi incendiado na Zona Oeste durante uma operação da Polícia Civil para prender chefes da milícia em Paciência e Santa Cruz. A ação da Polícia Civil contou com o apoio também da Polícia Militar e do Centro de Operações de Recursos Especiais da PM. Durante as últimas madrugadas, moradores relatam muitos tiros na região. A ação de ambas as polícias ocorreu nas favelas Antares, Aço e Três Pontes. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Outras acabaram presas. Armas, roupas e telefones também foram apreendidos. O ônibus da Jabur foi incendiado como forma de barrar os policiais. O Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas, diz que os passageiros e o motorista tiveram que descer de forma rápida. Os bombeiros estiveram no local e a polícia segue em cima do caso. O BRT na região de Paciência também foi afetado, com a paralisação do serviço. Felizmente, nenhum ônibus foi atacado. Em Niterói, um idoso de 69 anos morreu atropelado por um ônibus da Expresso Miramar dentro do terminal urbano da cidade. O coletivo fazia a linha 33, Jurujuba-Centro. Lenilson Lima de Matos foi atingido em uma das baias do local. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu. O motorista do ônibus permaneceu no local após o acidente e não omitiu socorro. Em nota, o CETRERG, sindicato que representa as empresas de ônibus de Niterói, diz que se solidariza com a família da vítima e cobra soluções do poder público para que ações de segurança sejam feitas no local, evitando que pessoas fiquem em locais inadequados dentro do terminal. Em Minas Gerais, o Departamento de Estradas e Rodagens retirou 6 ônibus metropolitanos de circulação em Belo Horizonte. A equipe do DR constatou várias irregularidades nos veículos e o não cumprimento de horários. As empresas responsáveis pelos ônibus foram noticiadas e multadas. Ainda em Minas, um ônibus da Útil saiu da pista na rodovia Fernão Dias, em Três Corações. De acordo com informações da Artéries Regis, o ônibus bateu contra uma mureta de proteção da pista. O coletivo tombou e acabou ficando preso na mureta. A Artéries informa que apenas o motorista sofreu ferimentos. A PRF e os bombeiros estiveram no local. Em São Paulo, um adolescente de 16 anos morreu após ser atropelado por um ônibus no terminal urbano de São José do Rio Preto, no interior do estado. Segundo informações de testemunhas, o jovem acabou caindo debaixo das rodas após desembarcar do coletivo. Os bombeiros foram até o local e constataram a morte do rapaz. No Espírito Santo, um ônibus da aviação Águia Branca acabou batendo contra um poste em Montanha. Neste vídeo que você está vendo aí na tela, é possível ver o momento exato da colisão. Moradores da região ficaram assustados com o ocorrido. Em nota, a aviação Águia Branca informou que ninguém se feriu. A empresa afirma que os fatos em torno do acidente estão sob investigação. Essas foram as principais notícias em manchete deste sábado. Hora do resumo de notícias da semana. Foi destaque aqui no canal: as festas juninas pelo Brasil. A Transportes Guanabara e a Águia Branca estão com veículos temáticos e especiais pelo Brasil, atendendo serviços urbanos e rodoviários. Já Itapemirim estreou seu ônibus comemorativo de 70 anos, mas teve um imprevisto com a NTT.
Felizmente, a operação foi liberada e o carro estreou na linha São Paulo-Campina Grande. Ontem, o coletivo partiu de São Paulo para Vitória. Um destaque importante da semana foi a renovação de frota da Gontijo com o Comil DD. Já no Rio, em Petrópolis, saiu o laudo do incêndio que destruiu 70 ônibus da Petroita e Cascatinha. O perito do caso diz que o fogo foi criminoso. Acidentes e violência no trânsito marcaram a semana também no Rio, atrelado ao vandalismo a ônibus e tiroteio nas comunidades. Ocorrências também por todo o país. Essas foram as principais notícias dessa semana. Semana agitada e bem movimentada nas estradas. E antes da gente encerrar esta edição especial do JO, temos uma última notícia para você. A companhia aérea Latam informou a suspensão do transporte gratuito por ônibus entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas. A partir de 1º de julho, o serviço deixa de existir. Quem precisar se deslocar entre um aeroporto e outro deverá optar por carros de aplicativo, táxis ou ônibus do transporte público. A Latam, até o momento, não informou o motivo da suspensão. Em Campinas, pessoas entre 60 e 64 anos podem solicitar a gratuidade ao usar o transporte coletivo metropolitano. O cartão Bus Mais Sênior já está disponível e pode ser adquirido pelos idosos. No Brasil, a lei federal garante a gratuidade para pessoas idosas apenas acima de 65 anos. Em São Paulo, existe uma lei que joga essa idade mínima para 60. Por fim, os ônibus VLTs de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, estão recebendo um adesivo especial para um evento internacional sobre ciência, que ocorre na cidade entre os dias 26 de junho e 25 de agosto. As linhas 122 Altos do Santana, 237 Novo Horizonte, 128 Urbanova, 304 Colonial e 212 Putim vão receber os veículos. Assim nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus, hoje em clima de São João, agradecendo sua companhia e sua audiência. A gente volta amanhã aqui no canal a partir das 7 da noite com um vídeo mega especial para você. Mas é claro, você confere sempre durante a programação vários vídeos informativos e relacionados à mídia rodoviária. Segunda, 7 da noite, tem renovações de frotas. Quero até pedir desculpas para vocês por não termos tido o JO ontem, sexta. Mas estamos aqui hoje, firmes e fortes, levando as informações até você. Uma boa noite e um bom final de semana.